Ainda estava escuro quando os policiais saíram para cumprir as ordens de prisão decretadas pela Justiça Federal em São Paulo. Mais de 200 agentes e delegados participaram da operação simultânea nas duas maiores cidades do país. Uma investigação de 1 ano e meio em São Paulo sobre fraudes financeiras atingiu o Banco Opportunity, com sede neste prédio no centro do Rio de Janeiro. O banco é controlado por Daniel Dantas, dono ainda de um conglomerado de empresas e um dos homens mais ricos do país. Peritos e policiais reuniram provas de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, além de tráfico de influência. Segundo a Polícia Federal, o Grupo Opportunity teria administrado 3 bilhões de reais em paraísos fiscais. Verônica Dantas, irmã de Daniel Dantas, também é acusada de integrar o que a polícia considera uma organização criminosa. A Justiça em São Paulo mandou prender Verônica e mais 10 pessoas ligadas ao Grupo Opportunity. O banqueiro e empresário Daniel Dantas foi surpreendido na casa dele, uma cobertura de frente para o mar em Ipanema. Os policiais entraram no apartamento para cumprir ordem de busca e apreensão. Daniel Dantas também foi preso por corrupção, acusado de pagar propina a um delegado federal para ser excluído da operação de hoje. Na mesma investigação, o juiz federal Fausto de Santis decretou a prisão de um grupo aqui em São Paulo ligado ao empresário Nagy Narras. De acordo com a Polícia Federal, o grupo de Narras e o grupo de Daniel Dantas se uniram para praticar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e remessas ilegais para o exterior, fraudes cometidas por meio de doleiros. Nagy Narras ficou conhecido nos anos 80, acusado de quebrar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com operações fraudulentas. Policiais cercam a mansão do empresário em bairro Nobre de São Paulo. Seguranças se negam a abrir os portões. Agentes precisam pular o muro e o vigia é detido por desobediência. Narras recebe ordem de prisão dentro de casa. Pouco depois, 3 carros são apreendidos e levados embora. Perto dali, outro flagrante. Policiais tocam a campainha e quem abre é o ex-prefeito Celso Pitta, que não resiste à prisão. Segundo a Polícia Federal, Pitta é acusado de receber grandes somas em dinheiro semanalmente de Nagy Narras. De acordo com a investigação, dinheiro sujo desviado dos cofres de São Paulo e escondido em contas ilegais no exterior. Pitta no grupo de Nagy Narras, ligado ao grupo de Daniel Dantas. A Justiça justificou a necessidade das prisões para pôr fim a uma onda de crimes contra as instituições do país. Durou 10 horas a liberdade de Daniel Dantas. Às 5h30 da manhã, amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, o banqueiro deixa a carceragem da Polícia Federal no bairro da Lapa, em São Paulo. Era o fim da prisão temporária decretada anteontem. Mas às 3h30 da tarde desta mesma quinta-feira, Daniel Dantas volta para a cadeia. Desta vez por força de uma ordem de prisão preventiva, amparada em provas como a quantia de R$1.280.000 apreendida na casa de Hugo Schicaroni. Preso anteontem na Operação Satyagraha, o homem que tentou subornar um delegado da Polícia Federal disse tudo o que sabe. Queiroz disse a Schicaroni que não estava no caso e indicou o delegado Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira. Era o começo da preparação do flagrante de suborno. Schicaroni foi apresentado ao delegado Vitor Hugo. Já neste primeiro encontro, registrado pela polícia, o suborno começa a se materializar. Schicaroni entrega R$50.000 ao delegado, organizados em 10 maços de 5.000. E este revela no depoimento ter marcado um encontro na churrascaria El Tranvia, em Higienópolis, região central de São Paulo. Do encontro participaram Schicaroni, Humberto e o delegado Vitor Hugo. Schicaroni confirma. O delegado Vitor Hugo e Humberto conversaram por longo tempo, tendo sido confirmado que a quantia de R$50.000 paga no encontro anterior foi entregue em nome do Grupo Opportunity. Por fim, segue Schicaroni ao confessar sua participação na trama. Há aproximadamente 10 dias, algumas pessoas ligadas ao Grupo Opportunity levaram à casa dele a quantia de R$865.000 que deveriam ser entregues ao delegado Vitor Hugo. Esse valor faz parte da montanha de R$1.280.000 apreendida no apartamento dele em Moema, zona sul de São Paulo. A diferença de R$415.000 na versão de Hugo Schicaroni se deve a um pagamento que ele teria recebido por um serviço particular. O ministro da Justiça negou qualquer tipo de conflito com o Supremo Tribunal Federal e disse que a volta de Dantas para a cadeia está dentro da lei.
A decisão que fez Daniel Dantas retornar à prisão 10 horas depois de o banqueiro ter deixado a cadeia, com habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi defendida pelo ministro da Justiça. O juiz, ele alinhou motivos bastante fortes, né? Não é um conflito com a decisão do habeas corpus, nem é um desrespeito àquele habeas corpus que foi concedido. Trata-se, portanto, de um outro capítulo do processo penal, do processo inquisitório, que nós nos encontramos agora, e que tem abrigo, sim, na legislação brasileira. O habeas corpus concedido pelo presidente do STF dividiu juristas. Eu acho que a primeira decisão, a decisão isolada do ministro, não foi do Supremo Tribunal, foi do ministro Gilmar Mendes, foi precipitada e mal fundamentada. Criminal, juízes federais reunidos para um manifesto. Não podemos aceitar passivamente que um juiz seja punido por suas convicções com desrespeito ao sistema judicial. Fausto de Santos foi quem recebeu o apoio de 400 juízes. A decisão é fruto de uma equipe trabalhando praticamente 20 horas por dia para tentar dar a melhor solução, porque eu sabia que era uma decisão de alto impacto na sociedade. O juiz mandou prender 2 vezes Daniel Dantas e, por 2 vezes, teve a decisão anulada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Os procuradores federais também reagiram. Mais de 700 apoiaram o manifesto. Alguns falaram até em impeachment para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma ameaça que não intimidou o ministro. Pessoas que eventualmente não aceitam as regras do jogo procuram fazer um outro tipo de apelo. Na verdade, não me preocupa esse tipo de discussão. Em Brasília, o presidente do STF não ficou sozinho. Deputados e senadores se manifestaram contra os protestos dos juízes e procuradores da República. O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio, disse que o pedido de impeachment só vai desmoralizar a mais alta corte do país. Nesta segunda-feira foi divulgado o relatório de 6.000 páginas da Polícia Federal, que mostra como funcionava o esquema do banqueiro Daniel Dantas. Veja na reportagem de Bianca Vasconcelos. Eles circulavam com desenvoltura no Congresso, no Judiciário e até no Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, Guga, Giga e Gomes eram os 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por Daniel Dantas. Guga é o apelido de Humberto Brás, que distribuía as ordens de Dantas. Giga é Guilherme Sodré, que fazia contatos políticos. Gomes seria o advogado e ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que teve a prisão preventiva pedida, mas não decretada. Não está impedido de que no futuro venha a ser reapreciado. Os motivos que levaram a polícia a pedir a prisão preventiva do ex-deputado petista são as conversas gravadas durante a investigação. A partir dessas escutas, a polícia concluiu que Greenhalgh seria o homem com contatos no Palácio do Planalto. A missão dele seria buscar informações para abafar a investigação sobre seu cliente, Daniel Dantas. As escutas revelam que Greenhalgh procurou o ex-ministro José Dirceu, a ministra Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho, chefe de gabinete da Presidência da República. Em uma das conversas, Gilberto negou o envolvimento da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, no caso. O general me deu retorno agora o seguinte: eu não considero possível que seja da ABIN. Seria bom dar um toque no Luiz Fernando também. Eu vou dar. Amanhã cedo eu tenho que falar com ele. Tem um delegado chamado Propógenes Queiroz, que parece que é um claramente controlado. O delegado vira alvo de suborno. No telefonema, Daniel Dantas pergunta: se a gente já sabe quem é, não poderia entrar em contato? Humberto Brás, um dos mosqueteiros, diz que tentou, mas Protógenes recusou uma propina de $1 milhão. Humberto Brás está preso. Greenhalgh, em nota, diz que até agora não teve acesso ao inquérito e não sabe por que é investigado. O chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, também por meio de uma nota, diz que só atendeu o pedido de Greenhalgh porque achava que Humberto Brás poderia ser uma vítima de sequestro. A Justiça Federal decidiu hoje acolher as denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem é de César Tralli. A decisão da Justiça Federal em São Paulo foi comunicada para a Procuradoria da República no meio da tarde. O banqueiro Daniel Dantas, a irmã dele Verônica, o presidente do Banco Opportunity Dório Ferman e mais 11 pessoas serão processados criminalmente.
Na denúncia oferecida à Justiça, a Procuradoria acusa os investigados de constituir um grupo criminoso empresarial. O Ministério Público aponta a gestão fraudulenta de fundos no exterior. A denúncia ainda fala do uso da Brasil Telecom, empresa que pertenceu ao Opportunity, para o suposto repasse de dinheiro ao publicitário Marcos Valério, no escândalo do Mensalão. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto De Santis decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus. Agora pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O banqueiro já foi condenado a 10 anos de cadeia por corrupção, mas recorre em liberdade. Provas e indícios de crime serão encaminhados para os Estados Unidos, Inglaterra e Luxemburgo, onde existem mais de 500 milhões de dólares bloqueados em fundos atribuídos ao Banco Opportunity. A Justiça Federal determinou ainda a liquidação imediata de um fundo do Opportunity que está bloqueado aqui no Brasil desde setembro do ano passado. O saldo, na época, era de 535 milhões de reais. Na prática, a liquidação significa o seguinte: os administradores têm 48 horas de prazo para resgatar todo o dinheiro do fundo e depositar numa conta da Justiça. Com quem vai ficar essa fortuna vai depender de como terminar o processo. Por ordem do juiz, o saldo milionário deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal, que funciona bem ao lado do fórum, onde Daniel Dantas e os outros réus serão ouvidos no processo criminal. O Ministério Público Federal prepara mais uma denúncia contra os principais investigados na Operação Satyagraha, baseada num relatório novo da Polícia Federal. O delegado que assumiu o inquérito vê indícios de crimes financeiros e de formação de quadrilha. É o que mostra esta reportagem exclusiva de César Tralli. O relatório é assinado pelo delegado Ricardo Saad, diretor de combate a crimes financeiros da Polícia Federal em São Paulo. Ele assumiu o inquérito contra Daniel Dantas e o Grupo Opportunity depois da saída do coordenador da Operação Satyagraha, delegado Protógenes Queiroz. Sob novo comando, a investigação se concentrou em documentos apreendidos no dia da operação e em depoimentos de testemunhas. No relatório, o delegado Saad afirma: depois do que foi analisado, pudemos constatar que Daniel Valente Dantas lidera uma organização criminosa. O novo delegado atribui ao banqueiro Daniel Dantas os crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. No relatório, Ricardo Saad diz que precisa de mais tempo para terminar o inquérito. Ainda falta analisar informações do Grupo Opportunity, que foram recolhidas de computadores e estão protegidas por senhas. No relatório, o delegado diz que o Grupo Opportunity cresceu nos anos 90, quando criou fundos para comprar empresas de telecomunicações no processo das privatizações. Durante a gestão das empresas arrematadas, houve desvio de recursos das companhias, o delegado escreveu. E ele diz também: parte dos recursos da gestão fraudulenta foi lavada através da compra de fazendas e de gado. E também por meio de terrenos para exploração de minério. Um dos fundos do grupo, o Opportunity Fund, está registrado nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal no Caribe. De acordo com o delegado, a existência de clientes brasileiros nesse fundo seria completamente irregular. O fato, segundo ele, foi comprovado por diversas fontes, inclusive doleiros. Esses doleiros confirmaram que brasileiros residentes no Brasil enviaram recursos para o exterior, e isso era proibido à época. Na verdade, portanto, essas pessoas confirmaram a prática do crime de evasão de divisas. Em outro trecho, o novo coordenador da investigação, delegado Ricardo Saad, escreve: a organização criminosa liderada por Daniel Dantas usa corrupção e intimidação para alcançar seus objetivos. Entre os exemplos, cita o que chama de tentativa de corromper um delegado federal. Parte da negociação de $1 milhão foi gravada num restaurante. Ricardo Saad também diz que pessoas influentes servem à organização de Dantas. Um dos nomes destacados por ele foi o do advogado Luiz Eduardo Greenhal, ex-deputado federal pelo PT. Os chamados lobistas, segundo o relatório, tinham como função principal obter informações de interesse do grupo e fazer contatos com pessoas importantes, inclusive políticos e integrantes do governo. Ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça anularam hoje as provas produzidas na Operação Satyagraha da Polícia Federal realizada em 2008. O motivo seria a participação irregular da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Assim, o banqueiro Daniel Dantas se livra da condenação a 10 anos de cadeia por corrupção, já que a operação serviu de base para a acusação.